Muito boa tarde, estamos de volta mais uma vez com o programa Coisas do Cotidiano. Hoje um assunto bastante interessante, eu e meu pet, onde vamos falar da relação entre os seres humanos e os animais domésticos, com a participação de Jéssica Bueno, médica veterinária, palestrante espírita. Boa tarde, Jéssica, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo, Joia. Seja bem-vinda a primeira vez no nosso programa. Você já pode enviar as suas dúvidas, críticas, sugestões de temas para o nosso WhatsApp no 64996031234 ou diretamente aqui para os nossos estúdios no 64 3014 4009. O nosso programa é retransmitido pelas páginas do Centro Espírita Allan Kardec de Jataí, Centro Espírita Casa do Caminho de Jataí, Centro Espírita Mansão do Caminho da cidade de Quirinópolis, Goiás, Centro Espírita Allan Kardec da cidade de Mineiros, Lar Espírita Forças do Amor de Jataí, Livraria Espírita Allan Kardec de Jataí e Rádio Portal da Luz de Dourados, Mato Grosso do Sul. Como de praxe, o nosso convidado, hoje a nossa convidada, é convidada também para fazer a nossa oração inicial. Fica à vontade, Jéssica. Obrigada. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui desfrutando deste momento de aprendizado e de compartilhamento de conhecimentos. Senhor, que o Senhor possa nos inspirar, nos instruir, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. O amor pelos animais ultrapassa a barreira religiosa. É o que diz o médico veterinário e professor Cláudio Yudi, que desde 2011 aborda a relação dos animais com o espiritismo em palestras e nas salas de aula em Uberaba. O professor conta que tanto Chico quanto André citavam a participação de diversos animais em suas obras. Chico sempre teve cães e gatos em casa, ele dizia, por exemplo, que tinha uma relação íntima com os cães e os chamava de confidentes. Isso entre os anos 1960 e 1980, quando não se falava muito de bem-estar animal. Depois, nas obras de André Luiz, desde o primeiro livro, Nosso Lar, ele mostra que, no outro lado da vida, além de pessoas, existem animais silvestres e animais domésticos, acrescentou. Para o veterinário, a relação entre animal e ser humano tem se tornado cada vez mais íntima e os pets fazem cada vez mais parte de uma família como irmãos ou filhos. Quando os animais ficam doentes, seus tutores não querem mais que façam eutanásia neles, mas buscam alternativas para tratar os animais de forma certa, responde o veterinário. Segundo Yudi, alguns animais de várias espécies têm uma capacidade sensorial melhor, se comparada à mediunidade dos seres humanos. Já foi provado em pesquisas que cães, gatos e cavalos têm uma sensibilidade extrasensorial acima de outros animais, ou seja, eles têm a capacidade de ver coisas que o humano não vê. Na Revista Espírita de março de 1858, Bernard Palissy, célebre oleiro do século XVI, nos relata que em Júpiter, o planeta que ele habita atualmente, os animais têm papel fundamental. Sua inteligência é mais desenvolvida que a dos nossos animais na Terra. A estrutura de seus membros presta-se a todas as exigências do trabalho. São encarregados da execução de obras manuais, são serviçais e operários. As ocupações dos homens são puramente intelectuais. Para os animais, o homem é uma espécie de divindade tutelar, que jamais abusa do poder para os oprimir. Indubitavelmente, a relação humano-animais foi criada por Deus para nos permitir a todos o aprendizado, o auxílio, a evolução e o amparo mútuos. Resta ao ser humano da Terra aprender a conviver sem abuso com os nossos irmãos de menor ordem evolutiva. Vamos lá? Jéssica, existem algumas estatísticas sobre a proporção entre cães e gatos nas famílias brasileiras, ou seja, já é sabido se existem mais cães do que gatos ou mais gatos do que cães? Em 2020, de acordo com o IBGE,
foi dito que o Brasil ele é o segundo país com a maior quantidade de animais de estimação, estando em primeiro lugar em 54,2 milhões de cães e 19,1 milhões de gatos. Ou seja, 46,1% a cada lar tem um cão e em torno de 19,3 lares existe pelo menos um gato. E é dito também que a proporção, desde 2003, da adoção de felinos, que são os gatos, ela vem aumentando consideravelmente. Visto as características dos lares de pessoas que se encontram em condição cada vez de maior demanda de trabalho e não conseguirem ficar tendo suporte para o animal, né, para o companheiro em casa. Então, pela característica do felino, é dito, então, que se encaixa melhor no padrão que vem se instalando. Porque é meio complicado. Às vezes, o tutor, o dono do animal, trabalha das 8 da manhã às 8 da noite. O animal fica sozinho o tempo inteiro. E a gente sabe que isso desenvolve diversos transtornos no pet, né? Exato. Você tem algum animal de estimação? Sim. O que é? Tenho, na minha casa, 3 cães e uma gata. Muito bom. E assim, no Brasil é comum a criação de animais exóticos, guaxinins, furões, cobras, por exemplo? Vem crescendo o número cada vez mais, né, tomando cuidado com animais em cativeiros, que é proibido, mas vem crescendo cada vez mais o número de criação também de aves, que quando a gente vai fazer uma avaliação estatística também, ela tem uma grande proporção, perdendo muitas vezes para os cães. E isso exige um estudo maior dos veterinários, né? Porque Exatamente. entra uma classe muito grande de animais exóticos que você não vê na faculdade, por exemplo. Não. E quais os benefícios para o ser humano a relação com o animal de estimação? Os benefícios são diversos, desde o convívio, o contato dentro do lar. Então, consideramos o contato com as crianças, com os idosos, com os próprios moradores, na questão de diminuição de estresse, diminuição de depressão, diminuição de chance de ataque cardíaco, diminuição da pressão arterial, colesterol e triglicerídeos. Vários estudos, né, já confirmam esses impactos. Então, estudos em universidades da Virgínia e em outras universidades vão falar da relação entre o estado imunológico, sobre a relação entre ataques cardíacos. Em 20 anos de estudo, se comprovou que pessoas que tinham gatos, elas desenvolviam maior índice uma chance menor de sofrerem alguma complicação mais grave quando tinham gatos em casa. E o que é interessante é que há 30 anos atrás, por exemplo, quando ainda não tinha esses estudos, a indicação era contrária. Gato para criança é perigoso porque desenvolve alergias, toxoplasmose, cães isso, cães assado, e hoje, pelo contrário, depois dos estudos, é indicação, né? Inclusive, na Universidade de Virgínia tem um estudo falando sobre crianças que cresceram com gatos dentro de casa, eles têm o sistema imunológico deles é mais responsivo e menor chance de desenvolvimento de asmas também. Então, assim, também é sabido que nas duas extremidades da vida, vamos colocar aí na infância e na senectude, a presença do animal ainda fortalece muito mais, além de trazer qualidade de vida, né? Com toda certeza. Visto até que a interação das crianças ela melhora muito quando tem relação com os animais, a memória, a sociabilidade delas, principalmente em tratamentos com pessoas, tratamentos de recuperação, por exemplo, fisioterapia, existe a ecoterapia, que trabalha também, né, com cavalos. Então, é muito interessante para a criança, no grau de sociabilização que ela desenvolve, relação, amizade, a memória de lembrar daquela situação, dos exemplos que são dados, e a própria exercício físico que é executado durante essa relação. Bom, agora que a gente já sabe que existe um benefício para o ser humano, para quem tem um animal de estimação, qual seria a melhor maneira de tornar essa relação benéfica para os dois lados? Ou seja, tanto com o humano quanto para o animal. Porque, geralmente, a pessoa, quando vai comprar ou adotar um pet, ele pensa no bem-estar próprio, né? No entanto, esquece que o animal tem as suas particularidades, tem as suas características.
O que você, como médica veterinária, indicaria para que se possa tornar essa relação mais benéfica para ambos, principalmente para o animal? Muitas vezes é visto, a gente acaba se deparando com situações no qual o animal ele é dado como presente, muitas vezes para alguma criança. E a pessoa nem quer, às vezes. Exato. Então, assim, fazer esse estudo, ter essa avaliação, ter um pouco mais de consciência sobre as necessidades do animal é crucial. Então, visto que a pessoa quer ter um animal de estimação, escolher melhor, né, adequado às necessidades que ele tem e que o animal também vai apresentar. Então, buscar uma pessoa que oriente com maior esclarecimento, veja, adapte as necessidades, as particularidades da raça ou da espécie que vai ser. Isso. E também daquilo que a pessoa pode dispor de tempo, de espaço, para interação. Porque não adianta eu adotar um cachorro de grande porte dentro de um apartamento. Então, as necessidades do animal, elas não vão ser contidas, não vão ser mantidas dentro daquele ambiente. Exato, respeitadas. Então, eu não posso submeter o animal a uma necessidade minha, desrespeitando uma liberdade dele. Sem falar que isso, repito, leva o animal a desenvolver diversos transtornos e que vai fatalmente culminar em enfermidades, em doenças. Assim como na pessoa também. Às vezes ela vai ver, né, o animal no estado de depressão, às vezes ela vai precisar doar esse animal, ou buscar um serviço terapêutico. Isso vai consumir muito também desse estado psicológico dele, de ambos, né? E assim, quando você falou sobre as particularidades de cada animal, uma pessoa que quer adotar ou comprar um animal de estimação, qual seria as observações que ele deveria fazer e quais seriam as primeiras providências antes de trazer o pet para dentro de casa? A primeira coisa seria realmente estudar sobre a espécie em questão, ver as necessidades e se eu tenho a adequação necessária para trazer esse animal. Visto que realmente foi estudado e estabelecida essa relação de necessidades, aí buscar um serviço especializado, como foi bem mencionado, existem pacientes que são exóticos. Não são todos os profissionais que têm essa pós-graduação, essa especialidade dentro do currículo da grade da graduação, da grade escolar. Mas existem pessoas que estão se especializando cada vez mais nessa área. Então, conhecer a espécie que eu estou trabalhando, saber quais são as necessidades, vacinas, desvermifugação. Então, todas as necessidades básicas aqui, assim como os exames necessários. Porque é uma vida, então a gente está lidando com diversas situações que podem advir desse processo. E a ambientação para ele também. É fundamental. Você pegar um animal que tem características muito silvestres, como um gato, porque existem várias espécies de gato. Tem os gatos mais dóceis. O persa ele é mais gato de colo. Uhum. Agora você pega um gato que a gente chama de vira-lata, esse mais comum, e bota no apartamento, fatalmente vai ter problema para o animal. Muitas vezes conhecer esse animal, né, antes de adotá-lo ou de comprá-lo, isso é muito importante. Porque às vezes a pessoa se arrepende daquele fator e às vezes quer, entre aspas, né, se livrar do animal, às vezes quer doar e às vezes não encontra com tanta facilidade alguém que assuma essa responsabilidade. Pouca gente sabe, principalmente os que têm animais em casa, mas assim, a relação entre o humano e o animal doméstico é uma relação de afetividade. A relação entre o animal doméstico com o ser humano é uma relação de dependência. O que o tutor pode fazer para tornar a vida do animal mais saudável e, principalmente, mais agradável? É uma pergunta interessante, porque às vezes é visto um desequilíbrio no animal advindo de uma característica do tutor, da relação que ele estabelece. Por exemplo, às vezes, considerando esse animal como filho,
considerando tirando ele da ordem de irmão, de também parte do processo evolutivo, mas assumindo um papel de alguém que é superior e tirando as necessidades e características básicas da espécie. Às vezes eu começo a diria, humanizando o animal. De uma forma, assim, a humanização ela tem dois aspectos que acaba gerando um conflito muito grande, porque algumas pessoas entendem como humanizar o fato de tratar melhor, de dar bem-estar. Isso é totalmente necessário, respeitar as necessidades dele. Mas o fato de tratá-lo, às vezes, como pessoas, como seres humanos também, isso pode ser degenerativo por essa relação, pode estabelecer um vínculo negativo. Dentro das terapias que se vem estudando, da parte de integratividade, a gente percebe um adoecimento do animal no momento que ele é visto ou colocado na família com outro papel. Então, às vezes, eu estabeleço uma relação onde eu elimino outras pessoas da minha vida e coloco apenas, por exemplo, o animal como prioridade. E, às vezes, eu não olho para uma necessidade psicológica que eu tenho, ou outra necessidade, enfim, e o animal ele começa a adoecer. Esse desequilíbrio, eu vou proporcionando um desequilíbrio a ele. Um desequilíbrio advindo de mim, no caso. E o que você fala daquelas relações onde, literalmente, o tutor humaniza o animal? Por exemplo, faz festa de aniversário, convida os outros animais, leva o cachorrinho para passear no shopping dentro de um carrinho de bebê, faz festa de casamento, enfim, humaniza o pet de uma certa maneira que passa a ser até patológica. O que você fala sobre isso? Muitas vezes a gente tem que estudar melhor o que está acontecendo, o que está acontecendo dentro dessa relação, que tipo de desequilíbrio está sendo gerado, por quê? Qual que é a necessidade da pessoa em fazer aquilo? E compreender que ele é, sim, um parceiro nosso de caminhada, ele colabora com a nossa evolução, a gente tem muito também a aprender com eles. Mas no momento que eu implemento rotinas que são fora do hábito dele, isso também leva a uma desregulação. Então, muitas vezes a pessoa olha para o animal e pensa, se eu gosto de chocolate, ele também gosta de chocolate, então eu vou dar chocolate. E eu começo a normalizar, entre aspas, hábitos que são ruins para o animal. Por exemplo, a questão do chocolate, é muito comum as pessoas, mas eu estou comendo, o animal pediu, eu também vou dar. E o chocolate ele é diretamente ligado a desregulações no trato urinário do animal. Então, eu posso gerar uma doença renal nesse paciente. Porque eu olhei, considerei que aquilo é bom para mim, então vai ser bom para ele. E a doce ele gosta, então dá para ele, né? Isso. Então, esses fatores, eles devem ser avaliados. Então, às vezes, a gente visando algo, na nossa percepção sendo positivo, a gente leva um estado ruim para o animal. Então, hábitos que também eu levo na minha vida, na minha rotina, eu entendo, não vejo o problema daquele hábito, levo para o animal, por exemplo, comer, às vezes, durante várias refeições, grande proporção, sempre vou dar alguma coisa, um petisquinho, tiro da dieta que é balanceada, não dou uma regulação. Começa a querer agradar demais, mimar demais. Isso, aí eu acabo que eu dou muitos petiscos durante todo o dia. O animal não come mais a ração, ou uma alimentação balanceada, e leva distúrbios também físicos para o animal. O André Luiz, ele fala que os animais já possuem uma espécie de pensamento rudimentar. O Emmanuel diz que os animais que estão na escala evolutiva mais próximos de reencarnar como ser humano são os animais domésticos, porque já estão aprendendo a conviver com os humanos, a se socializar, a respeitar o ser humano. Hoje eu vi uma notícia na internet dizendo que um cão ajudou a encontrar uma criança perdida 2 anos depois. Eu tinha 2 shih tzus. A fêmea mais nova, que era filhote do Bob, que era o macho, morreu em novembro com 13 anos. E o Bob é mais ou menos 60 dias, já com 15 anos. E eu percebia muito, porque muita gente fala que animal não tem memória. E ele me mostrava por diversas vezes, assim, às vezes ele via um pedacinho de osso na rua quando saía para fazer a caminhada dele,
2 dias depois, ele ia procurar o osso naquele lugar, porque ele guardava de memória que existia. Então, isso demonstra o quanto os animais, digamos assim, superiores, já estão muito próximos de realmente encarnar como os chamados seres humanos selvagens, dentro daquela escala evolutiva. Mas a gente percebe muito o raciocínio, às vezes, rudimentar, mas uma espécie de raciocínio, alguma coisa assim. Você, como médica veterinária espírita, você consegue avaliar na prática, no cotidiano clínico, essas afirmações, tanto de Emmanuel quanto de André Luiz? E de Carvalho, que eu acabei de dar a minha? Com toda certeza. Então, são diversas as situações, os exemplos que eu me recordo, né, dentro da vivência de clínica, dentro da vivência que experienciei durante realmente até a minha relação com os meus animais em casa. Então, dentro disso, realmente, é como se eles conversassem, às vezes no olhar, às vezes nos gestos, às vezes até na relação de buscar um carinho, buscar o consolo no momento de aflição. Então, muito comumente, dentro da rotina clínica, a gente percebe a interação entre eles, às vezes um animal da mesma casa, ou às vezes da mesma espécie. A gente está fazendo coleta de sangue, ou está passeando, eles querem interagir. São inúmeras situações que eu me recordo. Mas dentro dessa parte, existem... Hoje em dia, a gente vai trabalhando com outras terapias que elas vão nos indicando o grau de amadurecimento que vai existindo, né? Tanto o nosso, do ser humano, quanto do animal também acompanhando esse processo. Então, à medida que a gente se abre para esse processo de aprendizado, a gente vai crescendo muito. A minha visão hoje e a minha visão quando eu iniciei é muito diferente. A sensibilidade que a gente vai adquirindo ao longo do processo, na lida com o paciente, na interação dele com a gente, nas necessidades, é outra, é completamente diferente. E o que eu tenho observado também é que essa evolução que nós estamos passando no planeta hoje se estende à natureza. Com toda certeza. Os animais silvestres estão mais dóceis. E os próprios animais domésticos estão, vamos colocar assim, de uma maneira mais romântica, mais aconchegados no seio dos seus tutores, porque estão mais dóceis, estão mais socializáveis, estão mais participativos, estão mais interativos. Eu falo isso porque eu tenho animal desde que eu me entendo por gente. Até macaco eu já tive, arara, vários. À época era permitido animal silvestre em casa, hoje não mais. Mas assim, e eu venho observando ao longo do tempo essa evolução dos animais acompanhando a evolução da Terra. Você percebeu isso já ou não? Com certeza. E assim também a relação do tutor, né, da pessoa que está ali acompanhando esse processo, mudou. Então, antigamente, era muito visto e muito trabalhado. Tá mais consciente, né? Exato. A gente trabalhava-se muito com tutores que têm o animal como um protetor do lar. Como um animal que fica no quintal, que ele estabelece proteção para aquele recinto, que ele tem que ser agressivo porque... Instiga a agressividade Exatamente. do animal. Então, hoje em dia, esse perfil ele tem mudado. O animal ele ensina muito essa questão do próprio carinho, da própria doçura, a sociabilização com outras pessoas e outros animais. Então, a gente vem buscando cada vez mais mudar a relação do tutor-dono, tutor-animal também, mas de uma forma muito positiva. Então, a gente para de falar, antigamente a necessidade básica do animal era, se ele tem alimento e tem onde dormir, pronto. Ótimo. Hoje, não. A gente compreende que várias são as terapias e as formas que a gente tem de atuar e auxiliar. E, à medida que a gente se conecta a ele, a gente aprende muito com eles. Um dos meus tios paternos, há coisa aí de uns 30 anos atrás, ele morava numa casa que eu acredito que deveriam ser ali uns 10 lotes. Então, era uma casa com um grande jardim, com uma grande pomar. E como cão de guarda, ele criava gansos. O cachorro ficava dentro de casa e ele deixava os gansos soltos no quintal justamente para indicar caso alguém quisesse invadir, porque fazia muito barulho. Uhum. Ô, Jéssica, do brocado popular, que o animal absorve a personalidade do tutor, do dono,
Isso procede mesmo? Isso acontece? Tem muita gente que fala assim, não, aquele cachorro age igual o dono age, parece que absorveu a personalidade dele. Isso Não, é verdade? com certeza. Não só a personalidade, mas às vezes até os desequilíbrios. Muitas vezes, quando a gente caracteriza-se um animal, quando a gente vai avaliar, é muito comum a gente perceber essa relação no tutor, a expressão no tutor também. Às vezes a gente está fazendo uma visita ou alguma coisa, o tutor brinca, nossa, ele parece, algum deles brinca, ele parece com o fulano. E realmente é uma relação bem, bem nítida. Então, mesmo antes de... Assim que eu iniciei dentro da rotina clínica, eu já experienciava essa vivência quando o tutor ia levar, na forma de abordar, na interação entre eles, com ele, junto a ele, longe dele. Então, tudo isso a gente percebe muito bem. E à medida que isso é para mim, é uma das coisas mais fantásticas dentro da veterinária. Quando eu digo a gente aprende com o animal, no momento que eu olho a relação que eu tenho com o meu animal, no momento que eu olho o que ele está me mostrando, eu consigo modular em mim aquelas características. Então, eu tenho uma característica, o animal está desenvolvendo uma característica assim, X, agressividade. Eu posso começar a olhar para mim como que eu lido com essa agressividade. Se eu sozinha não consigo fazer essa avaliação, às vezes eu vou precisar do auxílio de algum terapeuta, algum veterinário para me auxiliar também nesse processo. Claro, não generalizando a situação. Entendi. Né? Em outras palavras, o animal serve de espelho para o dono, literalmente. Exato. E o dono que tiver o feeling, a sensibilidade de perceber isso, não precisa gastar dinheiro com o terapeuta. Às vezes é difícil a gente mudar o processo. Ele pode né? se perceber no animal e a partir dali trabalhar a autoterapia, né? E essa é uma das grandes vantagens, assim, uma das coisas que a gente anda vendo muito. E não jogando uma culpa, não quero responsabilizar ninguém, né? A culpa, na verdade, eu não quero culpar ninguém, mas a gente tomar para si a responsabilidade de cada processo. É nisso que a gente lida tanto com a evolução entre espécies. Eu identificar nele uma coisa que é minha e trabalhar em mim. Nós já temos várias participações de ouvintes, os quais a gente agradece e queríamos mandar um abraço para Daniela da Silva, Maiara, Tânia Mello, Maristela Barbosa, Bárbara, Lucas, Neuza Barbosa, Irani Inácio, de Aparecida de Goiânia, Léa Chapeta, de Macaé, no Rio de Janeiro, Eni Franco Carvalho, Lúcia Figueira, de Mineiros, Adriana Vieira, de Uberlândia, Minas, Oswaldo Carlos de Souza, Alessandria Santos, de Rio Verde, e Claudinho Cardoso, meu amigo do coração. Um abraço para todo mundo. Nós falamos do espelhamento, da absorção da personalidade. Existe mesmo uma relação direta entre comportamento e até os pensamentos do tutor e a saúde do seu pet? Ou seja, existe uma relação entre o comportamento, o pensamento, a saúde mental do tutor e a saúde do animal de estimação? Dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê um relato de... O Espiritismo mostra que a vida terrestre não passa de um elo um harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. E assim se dá. Muitas vezes a gente olha essa relação e pensa, é acaso. Nossa, que coincidência. A gente começa a justificar de forma ocasional algumas situações que, quando a gente vai olhar mais a fundo, tem toda uma lógica. Dentro do Missionários da Luz, é dito que cada célula física é instrumento de determinada vibração mental. Então, quando eu estabeleço um padrão de comportamento, um padrão de pensamento, aquele padrão de pensamento ele vai atuar tanto no meu corpo físico, quanto no ambiente onde eu estou. E eu levando esse desequilíbrio para dentro do ambiente, o animal que ali está, ele absorve esse desequilíbrio. Então, os centros vitais, centros de força dele também é desarmonizado naquele ambiente. O ser humano, a gente consegue entrar em um local e perceber que aquilo não está harmônico. E de forma racional, reflexiva, pensar, e eu consigo gerar
um pensamento, uma reflexão, fazer uma prece e consigo mudar aquele padrão vibracional. O animal ele se torna susceptível. Então, quando eu digo que o animal, quando você bem coloca que ele é um espelho, ele me demonstra isso, é importante eu olhar para essa relação, olhar para dentro de mim e trabalhar nesses pontos. Porque, e volto a dizer, não é gerando uma culpa em ninguém, é gerando uma relação de avaliar a bondade do Divino Mestre e nos dar, por amor também, a consciência desses processos. Não somente pela dor, mas às vezes o desequilíbrio ele vai se tornando tão evidente, tão crítico, que se torna doloroso. Você está fazendo uma especialização nessa área, né? Sim. Isso então quer dizer que a saúde do pet ela pode ser diretamente afetada pela saúde mental do tutor? Claramente, né, o animal ele também, assim como nós, o animal ele tem os chakras, os centros de força. No momento que eu tenho um desequilíbrio, eu vou interferir de forma vibracional, energética, molecular, nele também. Então, acontece uma obstrução, um desequilíbrio de algum centro de força, por exemplo. Por exemplo, pessoas que têm rancor, raiva, algum sentimento muito grosseiro, ela vivencia aquilo, ela leva para dentro daquele ambiente aquele rancor também e o animal absorve. No que ele absorve aquele sentimento negativo, ele vai gerar para o animal também um bloqueio, por exemplo, daquele chakra. Só para os nossos ouvintes entenderem, isso não é espiritismo, isso é ciência. Isso é ciência, com certeza. É bom, por isso que eu confirmei que você está especializando, porque nós estamos aqui discutindo assuntos do cotidiano à luz da ciência e da doutrina, mas até agora a gente não falou de doutrina, a gente está falando de ciência. Exatamente. Então já é cientificamente comprovado que a saúde mental do tutor ele pode interferir na saúde física do pet. De forma direta, isso. Então, dentro dessa relação, eu apenas abordo assim, como nós, enquanto espíritas, temos que ter a consciência sobre a organização do Divino Mestre, que nada é o acaso, né? Então, não é, são situações aleatórias. A ciência comprova isso. Então, a ciência vem dando como parâmetros de base para a gente isso. De que isso acontece, isso existe, não é algo ilusório, não é algo contemplativo, aleatório. Eu estou aqui rindo internamente porque eu estou lembrando da situação que acontece dentro da família. Como não existem coincidências e quanto a espiritualidade, às vezes, trabalha para nos trazer algum benefício, usando inclusive os animais. Na casa da minha mãe, próximo do Natal, simplesmente entrou uma gata de rua que estava perdida, entrou pelo portão. Os dois gatos, obviamente, estranharam um pouco, mas no decorrer do tempo, essa gata se apegou de uma maneira tão forte à minha mãe, e eu ainda brinco, eu falo assim, essa gata veio para te corrigir, porque tudo que a minha mãe não aceitava ou não gostava, a gata faz e por amor ela já começa a aceitar. Então eu fico observando tanto que é até, de certa maneira, sublime essa relação. Eu brinco com ela, falo, olha, a Nina veio de encomenda, porque realmente veio preencher aquelas lacunas que, numa certa idade, o filho não conseguiu, os netos não conseguiram, né? E o animal que veio da rua está conseguindo. Então, eu fico observando esses detalhes e eu acho isso simplesmente fascinante. Geralmente, quando... Isso aqui eu já percebi em casa também, com animais, e diversas situações, inclusive com a morte do Bob, eu percebi isso. Geralmente, quando nós estamos tristes, ou às vezes enfermos, nós percebemos que os pets ficam ali mais próximos, parece que eles ficam preocupados. Em situações de dor física mesmo, a gente vê que eles ficam incomodados. Quando o Bob morreu, e eu senti muito a morte dele, porque foi uma vivência de 15 anos. E muito próximo. O Bob sempre foi muito... Eu morei 10 anos em Mineiros, o Bob era meu companheiro lá dentro. Nós voltamos, ele voltou junto. Então, assim... Nós éramos muito apegados.
E quando eu estava ali colocando ele na caixa, com todo cuidado, para poder embalar e levar para ele ser enterrado ou cremado, eu notei que o Theo, meu gato, ele ficou sempre próximo. E ele observando cada gesto, cada coisa. E assim, eu achei muito interessante a participação dele. A hora que eu estava colocando o Bob na caixa, que eu olhei, ele estava bem do meu lado, assim, olhando. Aí eu ia para um lado, ele ia junto, subia na mesa e ficava... E sempre próximo e olhando, observando. Os animais, eles têm mesmo essa capacidade de entender, de sentir e até de compartilhar essas nossas emoções? Com certeza. E essa foi a grande mudança dentro da minha visão. Então, dentro da minha linha de especialização, dentro da rotina, eu lidava muito com essas situações. E não tinha como ignorar. Não é simplesmente, isso acontece ocasional. Não, isso acontece muito, tem muita relação. E a cada vez isso foi me chamando mais atenção. E isso que me instigou a entrar dentro da parte da medicina integrativa e visualizar os diferentes prismas desse lado, dessa interação, dessa relação. Só para o ouvinte entender, o que é medicina integrativa? Dentro da parte da medicina, a gente tem a medicina tradicional, que é aquela que a gente utiliza, né, faz o tratamento do animal quando está doente, e a gente trabalha muitas vezes de forma a implementar coisas que façam que o animal não adoeça, mas também a gente utiliza de um tratamento depois que o animal está doente para recuperar ele, para recuperar o estado de saúde. Dentro da medicina integrativa, eu vou considerar os diversos fatores que implicam naquela doença. Muitas vezes na medicina tradicional, eu trabalho muito com a questão de prevenção de doenças através de vacinas, através do cuidado com o veterinário, que é extremamente crucial, e isso não deixa em nada, né, se fazer por valer menos. Mas aí dentro da medicina integrativa, eu avalio também um conjunto de fatores que levam a esse desequilíbrio do animal. Ao conjunto de fatores, por exemplo, até emocional, o animal se apegar a uma situação, ao tutor, a alguma dor, e ele absorver para ele e ele desequilibrar. E às vezes a gente avalia esse paciente e acaba vendo uma relação muito grande com um trauma que o tutor passou. E no que eu vi esse trauma, e isso não foi 1, 2, 3, 4, 5 vezes, foram inúmeras. E não tinha mais como eu negar. Eu falava, ok, não estou vendo isso. Então, nisso eu comecei a compreender e buscar estratégias para fazer com que o animal estabelecesse uma vida saudável. Mas também, claro, isso reflete muito no tutor. Então, quando a gente tem esse olhar para nós, a gente eleva o nível de saúde do nosso companheiro, do nosso irmão, que nos ensina também nesses processos. Então, aquela ideia, aliás, aquela tese popular de que o pet passa a ser um integrante da família é real. Com certeza. Da mesma forma que, assim, integrante da família... Não humanizadamente falando, obviamente. Exato. Não como meu filho. Sim. Ele não se... Né, claro, a gente tem um estabelecimento de um vínculo Cada muito um no forte. seu quadrado. Exato. Só que como companheiro mesmo de jornada. Então, ele é, sim, parte da minha família também, assim como todos nós também somos parte de uma família, mas a gente tem que considerar que existem, né, as necessidades básicas de cada um. Eu tenho que respeitar isso também. Então, não é puxar ele, meu filho, cuidado com isso, porque isso gera desequilíbrio nele. Mas é, sim, atuar, respeitando essas necessidades. Ele é um animal e sempre vai ser animal. Quando eu falo em termos de ser integrante da família, como um animal integrante da família. Não que vai ser, como você disse, um filho ou um irmão. Porque é comum, né? Meu filhinho, meu filhote, meu isso, meu aquilo. E isso acaba desenvolvendo certas afeições tutor-animal que chegam a ser prejudiciais. Porque, assim, às vezes a pessoa fala, mas o meu cachorro me ama tanto quanto eu o amo. Não necessariamente. Ele tem ali uma relação de dependência com o tutor. Então, o sentimento existe, mas não da maneira que a pessoa quer que seja. Senão eu coloco, né, uma carga muito grande. E quando eu falo isso, gente, não é na intenção, né, de polemizar, apesar que isso falando sempre... como técnica. Exato, isso gera uma polêmica. Mas assim, dentro de todo um âmbito de trabalho, de estudo que eu venho a cada vez mais aprimorando, eu percebo esse cuidado que a gente tem que ter.
Então, às vezes, a gente fala... Eu sei que isso gera um impacto muito grande, até porque vai indo com o tempo, a gente começa, até mesmo dentro da rotina, vem cá na titia. Olha, a gente tem que tomar policiar, né? Esses cuidados, porque isso vai gerar consequência. E é nisso que eu me pauto muito, tomo cuidado. Você conhece algum caso prático onde a enfermidade do tutor foi assimilada ou até desenvolvida pelo animal de estimação? Dentro da minha própria experiência com a minha gata, aconteceu, mas a primeira vez que aconteceu foi quando eu estava na residência e eu, com um caso muito complicado, e eu estudando sobre o caso, cheguei e falei, não, eu realmente acredito que seja esse, a gente vai ter que partir para um próximo diagnóstico, mas eu fui explicar para a tutora o que eu estava desconfiando. E é uma doença muito rara, a doença em questão, principalmente em animais. E eu fui explicando para ela, eu estou explicando que é uma doença autoimune, e existiriam, né, necessidade de outros exames. Quando eu estou explicando, ela falou assim, não, eu entendo muito bem o que você está falando, eu tenho isso. No que ela falou aquilo, eu fiquei assim, caramba, mas foi o primeiro caso. Daí em diante, realmente aconteceu várias vezes, mas esse me marcou profundamente, porque na época eu não tinha nenhum conhecimento ainda sobre isso. Depois disso, a minha gatinha veio a desenvolver algumas questões também, que eu percebi que no que eu trabalhei em mim, ela nunca mais apresentou. Então, são coisas inegáveis para mim. E isso diversas vezes aconteceu e vem acontecendo cada vez mais. Eu presenciando, conseguindo trabalhar nisso, percebo a forma positiva que essa situação pode tomar também, quando a gente olha e trabalha nisso. Ou seja, é fato, né? É um fato. Eu quero registrar mais uma vez a participação dos nossos ouvintes e mandar um abraço para Carita Ribeiro, Natália, Gilton Neri, Peninha Cabral, Sebastião Alexandre, do Rio de Janeiro, Júlia Leite, do programa Geração Z, que está arrebentando. Eu convido a todos para conhecer no sábado à tarde. Que hora, Claudinho? Às 16 horas. Oneida Souza, Vilmar Filho, Celeide Garcia e Maristela Barbosa. O nosso abraço e o nosso agradecimento pela participação. Jéssica, existe algum estudo psicológico que associa o luto que o tutor sente pela perda do pet e o luto que a pessoa sente, por exemplo, pela morte de alguém da família? Existe até um artigo que ele foi publicado, agora me falha a memória qual que foi a revista, em 2019, onde ele faz a comparação de pessoas que perderam o animal e eles a forma, a expressão do luto, até mesmo a sensação que ele tem é idêntica ao ente de um familiar. Porque realmente, considerando que a gente tem essa proximidade, esse contato, a nossa percepção diante das coisas altera muito a nossa visão do mundo. E é muito particular. Dentro de uma mesma família, um animalzinho veio a óbito, eu posso estabelecer um vínculo, uma expressão muito maior do que, às vezes, a outra pessoa. Porque, às vezes, o vínculo que eu tinha com o animal era muito grande. Da mesma forma, também, eu posso não ser uma pessoa que sou totalmente expressiva. Muitas vezes, em criança, a gente vê muito isso. Ele é muito apegado ao animal. Quando o animal vem a óbito, é como se tirasse um membro da família realmente muito importante. E claramente, um animal que tem um zelo, um amor, uma proximidade muito ligada, principalmente à criança e ao idoso. Então, a gente vê, sim, essa expressão, esse formato de luto muito presente. E é um luto que precisa ser vivenciado para a boa saúde mental do tutor, né? E em relação ao pet, morreu o tutor. Existe algum estudo que verifica esse vínculo emocional por parte do animal? Existem muitos... Abre um parênteses, só para complementar. A gente vê muito na internet, por exemplo, o cão que vai para o túmulo do tutor e fica lá, o cão que ficou na porta do hospital não sei quantos meses, a gente percebe isso muito. Com certeza. Até mesmo animais que estabelecem, né, um perfil comportamental totalmente alterado depois da morte, ou logo em seguida também eles acabam culminando em óbito. Então, depois que o tutor ele se foi, né? Então, para ele não tem mais a presença do tutor, ele vai ficando no estado de debilidade física e logo ele vem também a desencarnar. Então, nesse aspecto, a gente vê comumente, dentro da rotina,
muitas vezes, se ele não for ligado a outra pessoa, ele gerar sim uma expressão que vai mudar totalmente o formato de vida dele, que vai modificar as ações, as interações. Então, sim, a gente pode dizer que isso também é a forma de vivência dele. Mas avaliar com tanta precisão no animal, a gente não tem como, porque eles não relatam, né, da forma que a gente consegue relatar e descrever essa emoção. Mas olhando o comportamento, tanto que a veterinária, a gente avalia muito o comportamento do animal. Então, as expressões faciais, expressões físicas, esses são muitos dos nossos parâmetros também. E já existe a especialidade de psicologia animal, né? Sim. Jéssica, é o tutor que escolhe o pet ou é o pet que escolhe o tutor? A energia de ambos, né, se associam e aí existe a escolha. Uma escolha inconsciente, muitas vezes, às vezes a escolha é consciente. É muito engraçado a pessoa falar assim, mas o animal ele veio assim, mas é porque eu queria essa raça. Inconscientemente, existe um porquê da pessoa querer aquela raça. Existe uma característica na raça que às vezes a pessoa... atrai. Exatamente. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas o animal ele tem uma doença que é dele, é da raça. Ok. Olha para a relação que aquela doença apresenta também e vamos ver se a gente não tem isso na nossa vida. Então, é muito comum a gente falar. Então, ambos, eles se atraem dentro desse processo. Mais uma vez, se o dono de um pet souber observar, ele vê o animal como espelho. Aprende muita coisa. Na atualidade, a terapia assistida por animais é uma realidade, principalmente no Brasil. A primeira tentativa foi feita por Nice da Silveira no Hospital Psiquiátrico de Dom Pedro II, Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro. Registros apontam que, desde 1970, essa possibilidade vem ganhando força, principalmente no Rio Grande do Sul. Os cursos da área médica da Universidade de Passo Fundo oferecem a terapia com animais para principalmente crianças que estão internadas. Em 2015, a Academia Americana de Psiquiatria conseguiu comprovar que animais ajudam a tratar crianças com câncer. Foi um marco no estudo sobre a interação benéfica entre humano e animais, pois ficou comprovado que crianças tinham melhores e significativas melhoras quando estavam em contato com os pets. Você tem algum conhecimento ou alguma experiência nesse campo? Dentro dessa parte, né, até peguei o exemplo da ecoterapia, que aqui em Jataí existia um projeto onde ele acontecia vinculado, né, ao curso de fisioterapia, e existia uma relação muito positiva. Dentro da parte de rotina que a gente vê, apesar daqui aqui a gente até pensou em fazer uma época essa interação, mas acabou que não deu muito certo no curso de veterinária. Mas o que eu participei dentro da parte dessa correlação foi a parte de constelação com cavalos, que ela está diretamente interligada, né, com questões humanas. Então, é muito vivo e é muito real essa integração e se formando esse processo terapêutico. Mas dentro da parte de crianças hospitalizadas, a parte imunológica, isso é muito evidente. Mas aqui a gente não tem essa vivência prática ainda. Eu estou aqui tentando lembrar, talvez vou esquecer um ou dois, a relação de animais que Emmanuel já havia dito que são os animais que estão mais próximos a reencarnarem como humanos. É interessante a gente lembrar, por exemplo, quando nós vamos lá para a Revista Espírita, de 9 de março de 1858, com a entrevista de Bernard Palissy, que foi um francês, oleiro, muito simples quanto pessoa na sociedade, mas uma alma tão evoluída que hoje habita Júpiter, que, segundo os espíritos, é o orbe de humanidade mais evoluída do nosso sistema solar. E lá ele fala da relação entre humanos e animais, onde os animais exercem a função dos trabalhos operários, inclusive de construções, numa relação assim, muito próxima e respeitosa. Obviamente, esses domésticos, animais domésticos daqui, não vão reencarnar como humanos aqui, eles devem migrar para planetas onde os animais têm uma capacidade superior, para depois fazer essa migração para dentro do reino hominal, obviamente. Mas assim, eu comecei a falar e desviei tanto que eu até me perdi do começo do meu raciocínio aqui. Lembrei. A relação que Emmanuel disse que estão mais próximos de reencarnar como seres humanos seriam o cão, o gato, o burro
e o cavalo. E tem mais um que eu não me lembro agora. Ah, parece que a raça dos Cláudios também. O Cláudio, ele fez assim. Então, assim, são esses que estão mais próximos, né? Antes de mais nada, um serviço de utilidade pública. É sabido por todos aqui da cidade, os que estão fora não sabem ainda, o albergue São Vicente de Paulo, quem já está aí, que abriga lá mais de 70 idosos, entre homens e mulheres, os vozinhos e as vozinhas, teve um surto de Covid, onde 2 deles estão na UTI, os demais estão internados na própria instituição. 16 funcionários testaram positivo. E a instituição está precisando de ajuda, muita ajuda. Está precisando de ajuda para equipamentos de segurança, que foram usados todos. Está precisando de ajuda para que a gente pague funcionários extra para poder fazer a limpeza da instituição, principalmente os que serão contratados são aqueles que já foram vacinados, vai ter toda a série de cuidados. Então, o Claudinho vai colocar o Pix do albergue São Vicente de Paulo na tela. E eu peço para quem tiver condições de doar R$10, R$50, a quantidade que for, faça um Pix para a instituição, porque vai ajudar bastante. Caminhando então para os nossos últimos 5 minutos, Jéssica, nós sabemos que a medicina já incorporou o estudo da espiritualidade e dos seus benefícios no tratamento de pessoas. Existe algum estudo nesse nível dentro da medicina veterinária, incorporando a espiritualidade dentro da medicina veterinária? Vem crescendo de um tempo para cá diversos estudos, como eu falei, né, das questões de práticas terapêuticas que abordam essas questões. E a gente vê a comprovação dessas terapias, dessas técnicas dentro da rotina de uma maneira muito positiva. Mas é justamente compreendendo as dimensões do animal. Porque, às vezes, olhar enquanto corpo físico limita muito todos os tratamentos. Então, quando a gente aborda essa integralidade, essa fatores... Integração. Exato, essa integração. Fatores extravisuais, isso nos dá um norte muito grande de diversas ações e possibilidades terapêuticas. E abre, é o que eu ia falar agora, e abre um leque de possibilidades terapêuticas muito grande. Muito, muito grande. Então, assim, está sendo muito comum ultimamente acontecer da gente lidar com doenças que antes não eram tão comuns. Claramente, a expectativa de vida vem aumentando muito, a gente tem animais vivendo uma quantidade de anos superior a muitos anos atrás. Então, a expectativa de vida aumentou. Aí justifica assim, então por isso desenvolveu. Animais muito jovens estão tendo doenças que antes não eram tão vistas, tão conhecidas dentro da veterinária. Então, a gente vai avaliando esse conjunto, esses aspectos, a gente consegue ter outras estratégias terapêuticas que vão também atuando e levando um reflexo muito positivo. Mas volto a falar, né, a importância do vínculo tutor, animal, porque isso é muito visto e é muito impactado também. Tá, agora para encerrar, eu vou te contar uma coisa e deixar aqui no ar uma sugestão. Isso aqui é aquele famoso jogar batata quente na mão. O Cláudio Yude, que é esse veterinário professor que eu citei aqui no início da nossa discussão, ele é um médico veterinário em Uberaba, palestrante espírita numa casa lá que eu me esqueci o nome, e ele dá aula na universidade. E ele, juntamente com outros profissionais veterinários, isso é em Uberaba, e eu já fiquei sabendo que isso está acontecendo em várias cidades do interior de São Paulo e Rio Grande do Sul, onde existem tratamentos com passe e água magnetizada nos centros, obviamente no determinado dia, no determinado horário, onde os médiuns vão para fazer atendimento dos pets. E segundo ele, o resultado prático disso é tremendo. A melhora na saúde dos animais é gigantesca, inclusive do tutor. E aí quem acompanhou o nosso programa entende por quê, justamente porque existe essa correlação tutor-animal, né? Então, por que não deixar a ideia no ar? E a gente tem, acho que 3 ou 4 médicos veterinários espíritas atuantes, porque tem vários,
por que não abraçar mais essa ideia na cidade? Eu não quero te deixar constrangida, não, depois você pensa. Eu agradeço a todos, então, pela participação no nosso programa. Quero agradecer muito a Jéssica pela brilhante participação. E aqui, agora, quem fica com a batata quente sou eu, porque a segunda parte do programa, sempre do mesmo tema, eu respondo as perguntas que os ouvintes nos mandam. Então, é eu, Deus e os ouvintes na próxima, respondendo o assunto que é da sua área. Vamos, então, elevar os pensamentos a Jesus, agradecendo por mais essa oportunidade de aprendizado, de trabalho, que Ele possa derramar sobre todos nós o teu amor, principalmente sobre aqueles necessitados, e mais ainda sobre os nossos pets, que a gente sempre esquece de orar por eles e que também necessitam das nossas vibrações. Que Jesus, então, possa nos iluminar a todos. Muito obrigado por nos acompanhar, que Jesus nos ilumine a todos e que assim seja.